No coração do Vaticano, a luz suave do amanhecer atravessava as janelas altas, derramando-se sobre uma antiga mesa de carvalho onde o Papa Francisco, com seus 88 anos, estava sentado. O peso da idade e da doença marcava seu rosto, sulcado por rugas profundas, e suas mãos tremiam ao segurar uma pena de tinta azul escura. Cada respiração parecia um ato de vontade, mas seus olhos, ainda brilhantes, carregavam uma clareza que transcendia o tempo. Ele não escrevia para um chefe de Estado, um cardeal ou um líder religioso, mas para Roberto Carlos, o cantor brasileiro cuja voz tocara milhões de corações com canções de amor e esperança. O papel artesanal, vindo de Úmbria, parecia absorver cada palavra como se fosse uma oração. A carta, escrita com uma caligrafia trêmula, era breve, mas carregada de um peso espiritual. Roberto, meu filho em Cristo, escrevo com o coração apertado, mas cheio de fé. Sua música é uma chama, e Deus deseja que você a use para reacender a fé no mundo. Quando a luz do norte surgir, você saberá que a hora chegou. Escute, pois o Senhor fala através dos humildes. Francisco dobrou o papel com cuidado, selou-o com cera vermelha marcada com as chaves de São Pedro e entregou-o ao padre Miguel, seu secretário pessoal, um sacerdote espanhol de olhar sereno. Entregue isso a Roberto Carlos, em pessoa. Ninguém deve saber, ordenou o Papa, sua voz mal passando de um sussurro. O padre Miguel, que servia o Santo Padre há anos, assentiu sem questionar, embora sentisse um nó no peito. A fragilidade do Papa era evidente, e cada dia parecia um milagre que ele ainda estivesse entre os vivos. Enquanto a porta se fechava suavemente, deixando Francisco sozinho com seus pensamentos e com Deus, o ar no Vaticano parecia denso, como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir. A milhares de quilômetros dali, em São Paulo, o sol escaldante do meio-dia banhava o estúdio onde Roberto Carlos, aos 84 anos, ensaiava para um grande show no Allianz Parque. Sua voz, ainda potente e cheia de emoção, ecoava pelas paredes, trazendo à tona memórias de décadas de sucessos que fizeram dele uma lenda viva no Brasil e além. Apesar da idade, ele se movia com energia, o cabelo grisalho penteado com cuidado, o sorriso fácil que conquistava multidões. Roberto vivia uma vida simples, longe dos holofotes quando não estava no palco. Grande parte de sua fortuna ia para a Fundação Roberto Carlos, que ajudava crianças pobres, doentes e comunidades carentes. Ana, sua irmã mais velha e gerente, organizava sua agenda com precisão militar. Roberto, não se empolgue demais hoje. O show é amanhã, e a imprensa está esperando, ela disse, equilibrando uma prancheta cheia de anotações e um celular que não parava de vibrar. Ana era o pilar da família, uma mulher de temperamento forte, mas com um coração generoso, que conhecera Roberto desde os dias em que ele cantava em bares de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda um menino sonhador. No canto do estúdio, Pedro, um garoto de 12 anos de uma favela próxima, observava tudo com olhos brilhando. Ele era um fã ardoroso de Roberto. Escapava de casa para espiar os ensaios e sonhava em um dia cantar como seu ídolo. Seu Roberto, vai cantar Como é Grande o Meu Amor por Você amanhã? Perguntou Pedro, tímido, segurando um caderno velho onde anotava letras de músicas. Roberto riu, bagunçando o cabelo do menino. Talvez pequeno, vamos ver o que o coração pede. Naquela manhã, porém, algo inesperado aconteceu. Enquanto Roberto tomava um café, ajustando a afinação de sua guitarra, um homem de terno preto impecável entrou no estúdio. O distintivo dourado na lapela, com o brasão do Vaticano, chamou a atenção de todos. Bom dia, disse o homem, com uma calma que parecia desarmar o ambiente. Sou o padre Miguel, enviado do Vaticano. Trago uma mensagem para Roberto Carlos. Ana, sempre desconfiada, cruzou os braços. Do Vaticano? O que o Vaticano quer com meu irmão? O padre Miguel ofereceu um sorriso leve, mas seus olhos eram sérios. É uma carta do Santo Padre para ser entregue em pessoa. A palavra Santo Padre caiu como um trovão no estúdio. Os músicos pararam de tocar e até Pedro, escondido atrás de um amplificador, prendeu a respiração. Roberto, segurando o café, sentiu o chão tremer sob seus pés. Uma carta do Papa Francisco? Perguntou, incrédulo. O padre Miguel assentiu, entregando um envelope branco selado com cera vermelha.
Sua Santidade a escreveu há 3 dias. Antes de... Ele hesitou, como se as palavras fossem pesadas demais. Antes de falecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana deixou cair a prancheta, e os olhos de Pedro se arregalaram. Ninguém no estúdio ouvira a notícia da morte do Papa, mas o padre Miguel mostrou um titular em seu celular recém-publicado. Papa Francisco falece após longa batalha com a saúde. Um suspiro coletivo encheu o ar, e Roberto, com as mãos trêmulas, pegou o envelope. O selo do Vaticano, com as chaves de São Pedro, brilhava sob a luz do estúdio. Para mim? Perguntou, buscando nos olhos do padre alguma explicação. Leia em oração, Roberto, respondeu Miguel. Sua Santidade insistiu que Deus falará através dessas palavras. Sem dizer mais, o padre inclinou a cabeça e saiu, deixando um silêncio que pesava mais que qualquer nota musical. Roberto voltou para casa naquela noite, o envelope ainda intocado em suas mãos. Sentado na sala de sua mansão modesta nos jardins, ele o abriu com cuidado, como se temesse que o papel se desfizesse. A caligrafia do Papa, frágil mas clara, enchia a página. Querido Roberto, filho em Cristo, te escrevo com o coração apertado, mas com a paz de quem viu o invisível. Não me restam muitas forças, mas sim uma última missão. E a entrego a ti porque, em meio à glória do mundo, permaneceste humilde. Tua música carrega uma chama que pode reacender a fé. Prepara-te. Quando a luz do norte surgir, saberás que é a hora. E lembra-te, o reino dos céus pertence aos que são como crianças. As palavras o atingiram como uma onda. Roberto, que cantara sobre amor e saudade por toda a vida, sentiu-se pequeno diante daquele chamado. Ana, que o observava da porta, notou a mudança em seu rosto. Roberto, o que está acontecendo? Essa carta é séria? Ele apenas balançou a cabeça sem palavras. Não sei, Ana, mas sinto que há algo maior que eu. Naquela noite, Roberto sonhou. Em seu sonho, um menino cantava Ave Maria, uma das primeiras canções religiosas que ele gravara, numa igreja envolta em névoa. A voz do menino era pura, como se viesse do céu, e a luz de um vitral o envolvia como uma auréola. Roberto tentou se aproximar, mas a névoa o impedia, e ele acordou suando, o coração disparado. O envelope, agora sobre a mesinha de cabeceira, parecia observar, luz na escuridão. No dia seguinte, ele decidiu visitar o Centro de Caridade Roberto Carlos, um projeto que fundara anos atrás para ajudar crianças de favelas. O lugar era um refúgio, com salas de aula, brinquedos e uma pequena capela onde ele às vezes cantava para as crianças. Enquanto caminhava pelo pátio, cumprimentando professores e abraçando os pequenos, ouviu uma voz que o fez parar. Era um menino, não mais que 10 anos, cantando Ave Maria, com uma clareza que parecia impossível para alguém tão jovem. O som o envolveu, como se o sonho tivesse ganhado vida. Roberto se aproximou, o coração batendo forte. O menino, chamado Gabriel, era órfão, magro, com olhos grandes e brilhantes. Você canta lindo, pequeno, disse Roberto, ajoelhando-se ao lado dele. Onde aprendeu essa música? Gabriel sorriu, tímido. Um homem brilhante me disse para cantar para você, seu Roberto. Ele apareceu no meu sonho e disse que você ia entender. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um homem brilhante? Perguntou. Gabriel assentiu. Ele disse que você tem uma carta importante. Naquele momento, Roberto soube que não era coincidência. Algo maior estava em movimento. Ele convidou Gabriel para o show no Allianz Parque, uma decisão impulsiva que deixou Ana preocupada. Roberto, você tá louco? Um menino de rua no palco? E se der errado? Mas Roberto era teimoso. Ana, você não entende. Esse menino é o sinal que o Papa falou. Na noite do show, o estádio estava lotado. 50.000 pessoas cantando junto com Roberto suas canções clássicas. O ar vibrava com energia, bandeiras do Brasil tremulando na multidão. Perto do final, Roberto pegou o microfone, sua voz firme apesar do nervosismo. Hoje quero apresentar alguém especial. Ele é pequeno, mas tem uma voz que vem de Deus. Gabriel, venha cá. O menino, vestindo uma camisa branca simples, subiu ao palco, tremendo, mas com um brilho nos olhos. Quando começou a cantar Ave Maria, o estádio ficou em silêncio. Sua voz, pura e cristalina, parecia atravessar as almas.
De repente, as luzes do palco começaram a piscar descontroladamente, como se dançassem com a música. Os técnicos, em pânico, juraram que não havia falha no sistema. A multidão, primeiro atônita, explodiu em lágrimas e aplausos. Pedro, na primeira fila, gritava: "É um milagre, seu Roberto! Um milagre!" Ana, nos bastidores, enxugava os olhos, incapaz de explicar o que via. Após o show, Roberto voltou para casa, exausto, mas com o coração acelerado. Sentado na sala, ele abriu o envelope novamente, relendo as palavras do Papa. Ao sacudir o papel, um pequeno bilhete amarelado caiu no chão. A caligrafia era diferente, mais firme, e no final, uma assinatura que o fez prender a respiração. João Paulo II, quando a chama da música se acender, as 7 notas de Deus guiarão o mundo pelas trevas. Não temas, pois os humildes verão a luz. Roberto sentiu o ar ficar pesado. 2 cartas, 2 papas, um chamado. Ele caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo. "Meu Deus, o que o Senhor quer de mim?" perguntou, a voz embargada. Naquela noite, ele sonhou novamente. Mas agora a igreja de névoa dava lugar a uma floresta densa, onde Gabriel cantava sob a luz da lua. E 7 notas musicais flutuavam no ar como estrelas. Roberto acordou com uma certeza. A luz do norte estava em Gabriel, mas a jornada estava apenas começando. Ele decidiu adiar seus próximos shows, ignorando as críticas da imprensa que o chamavam de louco e fanático. Ana, preocupada, tentou argumentar: "Roberto, você está jogando sua carreira fora. Essa carta está te deixando maluco." Mas ele apenas sorriu. "Não é a carta, Ana, é Deus, e eu preciso ouvir." No dia seguinte, Roberto visitou a capela de sua casa. Um espaço simples com um crucifixo de madeira e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele colocou um envelope no altar e rezou, algo que não fazia com tanta intensidade desde a infância. "Senhor, não sou padre, não sou santo, sou só um cantor. Se isso é de ti, me mostra o caminho." Enquanto orava, sentiu uma brisa suave entrar pela janela, fazendo as velas tremularem. O bilhete de João Paulo II parecia brilhar sob a luz, e as palavras 7 notas de Deus ecoavam em sua mente. Ele sabia que São Paulo, com seu caos e luzes, não tinha as respostas. O chamado o levava para outro lugar, um lugar onde a natureza e a fé se encontravam. Manaus, a porta da Amazônia, surgiu em seus pensamentos como uma revelação. Ele pegou o telefone e chamou Ana. "Prepare as malas, vamos para o norte. Algo me espera lá." Ana suspirou, mas conhecia o irmão o suficiente para não discutir. Pedro, que ouvira a conversa, correu até ele, animado. "Eu posso ir, seu Roberto? Quero ver o que Deus está planejando." Roberto riu, mas seus olhos estavam fixos no horizonte. A carta do Papa não era apenas um pedaço de papel. Era uma chama, e ele estava pronto para deixá-la queimar. Roberto Carlos, com a carta do Papa Francisco e o bilhete de São João Paulo II guardados numa caixa de madeira entalhada, sentia o peso de um chamado que ainda não compreendia totalmente. A decisão de viajar para Manaus, no coração da Amazônia, não veio de um plano racional, mas de uma intuição profunda, como se a floresta, com seus rios e mistérios, guardasse as respostas para as 7 notas de Deus mencionadas na mensagem do santo. Ana, sua irmã, relutante mas leal, organizou a viagem, enquanto Pedro, o menino fã que se tornara uma sombra entusiasta, vibrava com a ideia de uma aventura com Deus. O padre Antônio, um velho amigo de Roberto e pároco em Manaus, prometeu receber luz. "Não sei o que você procura, Roberto, mas a Amazônia tem jeito de falar quando a gente escuta", disse ele ao telefone, sua voz rouca carregada de sabedoria. Roberto, sentado na varanda de sua casa em São Paulo, olhava o céu estrelado, a carta do Papa em suas mãos. As palavras Luz do Norte e 7 notas ecoavam em sua mente, misturadas ao som da voz de Gabriel, o menino órfão cuja canção no Allianz Parque fizera as luzes piscarem como se o céu respondesse. Ele sabia que o show, com seu milagre inesperado, fora apenas o começo. Agora, a floresta o chamava, e ele não podia ignorar. A chegada a Manaus foi como entrar num outro mundo. O calor úmido envolvia a cidade,
e o cheiro do rio Amazonas misturava-se ao barulho dos barcos, dos vendedores ambulantes e das conversas em tupi que ecoavam nos mercados. Roberto, Ana, Pedro e o padre Antônio se hospedaram numa casa simples perto do Teatro Amazonas, um marco de opulência no meio da selva. Antônio, um homem de barba rala e olhos gentis, levou-os para conhecer as comunidades ribeirinhas, onde famílias viviam em palafitas, lutando contra a pobreza e as cheias do rio. Roberto, que crescera em Cachoeiro de Itapemirim, sentiu uma conexão imediata com aquelas pessoas. Ele distribuía cestas básicas, cantava para as crianças e ouvia histórias de pescadores que falavam de milagres nas águas, como peixes que apareciam em redes vazias ou chuvas que salvavam plantações. Pedro, correndo entre as crianças, gritava: "Seu Roberto, eles te amam como se você fosse um santo!" Ana, mais prática, anotava as necessidades das comunidades, planejando doações. Mas Roberto estava distraído, seus pensamentos voltados para os sonhos que o perseguiam. À noite, ele via Gabriel cantando numa igreja de madeira no meio da floresta, 7 notas brilhando como estrelas. Acordava suado, com a sensação de que a Amazônia guardava um segredo. Numa manhã, enquanto visitava uma vila ribeirinha a algumas horas de barco, Roberto sentiu um arrepio ao avistar uma mulher idosa parada à beira do rio. Ela usava um vestido de algodão desbotado, os cabelos brancos trançados, e segurava um livro velho com capas de couro. Seus olhos, profundos como o próprio Amazonas, pareciam enxergar através dele. "Você é Roberto Carlos", disse ela, sem preâmbulos, sua voz firme apesar da idade. "Eu te esperava." Roberto, surpreso, olhou para Ana, que franziu a testa, desconfiada. "Quem é a senhora?" perguntou ele. "Me chamo Clara", respondeu ela, aproximando-se. "Sou guardiã de algo que o Papa quis que você encontrasse." Ela estendeu o livro, que cheirava a mofo e tempo. "Este é o Inário de Santa Cecília, padroeira da música. Dentro dele estão as 7 notas que curam a alma." Roberto pegou o livro com mãos trêmulas, sentindo um peso que ia além do físico. As páginas amareladas continham hinos em latim, com anotações à mão sobre as notas de Deus que uniam céu e terra. Clara continuou, sua voz como um cântico. "A luz do norte é Gabriel e as crianças humildes. Sua música, Roberto, é a chama que o Papa viu. Cante e o mundo ouvirá o Senhor." Roberto, abalado, perguntou: "Por que eu? Não sou padre, não sou profeta, só canto." Clara sorriu, mostrando dentes tortos. "Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que servem. Você deu voz aos pobres, agora dê voz ao céu." Antes de partir, ela apontou para a floresta. "Leve Gabriel para cantar aqui, ele é a chave." Roberto, Ana, Pedro e Antônio voltaram à cidade em silêncio, o inário guardado como um tesouro. Naquela noite, Roberto abriu o livro na casa de Antônio, sob a luz de uma lamparina. Uma página marcada com uma fita vermelha trazia um texto em latim, seguido de uma tradução em português. "Quando a chama da música arder, as 7 notas de Deus guiarão os humildes pelas trevas. Não será com palavras, mas com canções, que o mundo verá a luz." Roberto sentiu um calafrio. O bilhete de João Paulo II falava das mesmas 7 notas. Ele chamou Gabriel, que chegara a Manaus com a ajuda de uma freira do Centro de Caridade de São Paulo. "Pequeno, você já sonhou com um homem brilhante de novo?" perguntou. Gabriel, sentado no chão, assentiu. "Ele disse que eu tenho que cantar com você na floresta, seu Roberto. Disse que as árvores vão ouvir." Movido por uma força que não explicava, Roberto decidiu organizar um show gratuito na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Ele convidou Gabriel e dezenas de crianças ribeirinhas, muitas descalças, mas com olhos cheios de esperança. A notícia do evento se espalhou como fogo na mata, e milhares de pessoas lotaram a praça, de pescadores a turistas, de freiras a trabalhadores portuários. Sob um céu estrelado, Roberto subiu ao palco, guitarra na mão, e abriu com Jesus Cristo, uma de suas canções mais queridas. A multidão cantava junto, mas o momento mágico veio quando Gabriel, com sua voz de anjo, entoou um hino do Inário de Santa Cecília, Laudes Divinae. As palavras em latim, cantadas por um menino de 10 anos, pareciam flutuar no ar. De repente, o som das cigarras e dos sapos da floresta parou, como se a natureza fizesse silêncio para ouvir.
A lua, que estava coberta por nuvens, surgiu brilhante, iluminando a praça como se fosse dia. A multidão, atônita, começou a chorar e rezar. Pedro, na primeira fila, gritava: "É Deus, seu Roberto, ele está aqui!" Ana, que filmava tudo com o celular, deixou o aparelho cair, as mãos tremendo. Até Antônio, sempre calmo, fez o sinal da cruz murmurando: "Isso é o que o Papa quis." O milagre de Manaus, como a imprensa logo chamou, viralizou. Vídeos do show inundaram as redes e manchetes falavam de Roberto Carlos e o menino que fez a floresta calar. Mas nem todos acreditavam. Jornais sensacionalistas acusavam Roberto de encenar um show religioso para limpar sua imagem. Um cantor pop virando pregador? Isso é marketing, dizia um colunista. Ana, furiosa, queria processar. Eles não entendem, Roberto. Isso é maior que a gente. Mas Roberto, sereno, apenas dizia: "Deixa falarem, Ana. Quem tem fé vai ver." Ele começou a organizar shows de caridade por todo o Amazonas, levando Gabriel e as crianças para cantar. Cada apresentação era uma explosão de emoção. Em Parintins, uma menina cega juntou-se ao coral e sua voz trouxe lágrimas até aos barqueiros mais durões. Em Tefé, um velho pescador jurou que sua perna, machucada há anos, parou de doer após o show. Roberto, que nunca buscara milagres, sentia que algo divino o guiava. Mas o desafio maior veio quando ele decidiu levar o movimento além da Amazônia. Inspirado pelo Inário e pela carta, Roberto planejou uma caminhada musical, uma espécie de peregrinação que começaria em Manaus e terminaria na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Ele queria unir o Brasil através da música e da fé, como o Papa pedira. Ana, agora totalmente envolvida, coordenava a logística, enquanto Pedro, cheio de energia, espalhava cartazes pelas comunidades. Gabriel, com seu jeito humilde, dizia: "Seu Roberto, o homem brilhante disse que a gente tem que cantar juntos, como uma família." Antônio, que se tornara conselheiro espiritual, preparava missas para acompanhar a caminhada. A notícia da peregrinação atraiu milhares de pessoas, de ribeirinhos a moradores de grandes cidades, todos querendo fazer parte do que chamavam de a chama de Roberto. A caminhada começou numa manhã chuvosa em Manaus. Roberto, Gabriel, Ana, Pedro, Antônio e um grupo de voluntários saíram da Praça São Sebastião cantando hinos do Inário de Santa Cecília. À medida que avançavam, mais pessoas se juntavam, segurando velas e rosários. Em cidades como Santarém e Belém, igrejas lotavam para ouvir Gabriel, cuja voz parecia crescer a cada dia. Em São Luís, um coral de crianças de rua se uniu e a multidão chorava enquanto cantavam Nossa Senhora. Mas nem tudo era fácil. Chuvas torrenciais atrasavam o grupo e algumas cidades recusavam alvarás para os eventos, temendo fanatismo. Críticos na TV zombavam. Roberto Carlos acha que é o novo Messias. Mesmo assim, ele seguia, impulsionado pela memória do Papa e pela luz nos olhos de Gabriel. Quando chegaram ao Rio, após semanas de viagem, a Candelária estava cercada por uma multidão de dezenas de milhares. Roberto, exausto mas cheio de paz, subiu ao palco montado na praça. Ele não era pregador, mas pegou o microfone com firmeza. "Não sei por que o Papa me escolheu", disse, sua voz tremendo. "Não sou santo, sou cantor, mas sei que Deus fala pelos pequenos, como Gabriel, como vocês. Esta carta não é só para mim, é para todos nós, para amarmos, servirmos, cantarmos juntos." Ele leu trechos da carta do Papa e a multidão, em silêncio, parecia sentir cada palavra. Gabriel subiu ao palco e cantou Ave Maria. Quando terminou, um bando de pombas brancas voou sobre a igreja, algo que ninguém explicava. Antônio, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "É o Espírito Santo, Roberto. Ele está contigo." A multidão explodiu em orações espontâneas e Ana, que nunca fora de chorar, abraçou o irmão. Pedro, segurando uma vela, gritava: "Seu Roberto, a gente mudou o mundo!" Nos dias seguintes, o movimento cresceu como um incêndio. Igrejas que estavam vazias voltaram a se encher, não de rituais, mas de corações abertos. No Recife, um grupo de jovens organizou um festival inspirado em Gabriel. Em Salvador, uma comunidade doou toneladas de alimentos, citando a Carta do Papa. Até em Portugal e Argentina, corais cantavam hinos de Roberto,
ecoando o chamado da Amazônia. Ele, que nunca quis ser líder, tornou-se um farol de fé. Numa noite, enquanto lia o inário na capela de sua casa, encontrou uma nota manuscrita, não de Cecília ou João Paulo II, mas do próprio Francisco. Roberto, o mundo não precisa de mais estrelas, precisa de servos. Sua maior canção será o amor sem esperar nada. Quando duvidares, olha para os pequenos. Roberto chorou, mas dessa vez com certeza. A carta era uma semente, e ele a estava plantando. Semanas depois, Roberto anunciou um evento inédito, uma marcha nacional pela fé da Candelária à Basílica de Aparecida. Milhares se juntaram, cantando sob sol e chuva, com Gabriel à frente, sua voz incansável. Na Basílica, Antônio celebrou uma missa vista por milhões online. Quando Gabriel cantou Laudes Divinae, um silêncio profundo envolveu a multidão. De repente, uma pomba solitária pousou no altar, e Roberto, ajoelhado, viu o Papa Francisco em sua mente, vestido de branco, sorrindo. A hora chegou, filho? Continue cantando, disse a visão antes de sumir. Roberto, com lágrimas nos olhos, soube que a chama do Papa agora ardia no mundo. A carta, o inário e a voz de Gabriel tornaram-se símbolos de um despertar que ele, um cantor de cachoeiro, ajudara a acender.